Fala galera, beleza? Neste vídeo vamos aprender a respeito da entalpia padrão de formação e o cálculo da entalpia a partir das entalpias de padrão de formação. Essa é uma das primeiras formas de conseguir calcular o calor de uma reação química a partir de dados. A entalpia padrão de formação, ou ΔH padrão de formação, ou variação da entalpia padrão de formação, tanto faz. Para você calcular ela, antes é preciso entender que a entalpia ela varia com temperatura, com pressão, com estado físico, com a quantidade que tem lá dentro de matéria e até mesmo com a variedade alotrópica. Por exemplo, ozônio e oxigênio. São tantas variáveis envolvidas que se estabeleceu que a entalpia seria padronizada para chamar entalpia padrão, representada por um H zerinho, que é representado geralmente em kJ por mol, embora possa ser em quilocalorias por mol. A pressão, exatamente como um bar, e a temperatura como 298,15 kelvins, algo em torno de 25 graus Celsius. O ΔH, então, como não é possível determinar a quantidade de calor presente dentro de um corpo, e sim apenas a variação do calor, se estabeleceu que determinadas substâncias teriam o seu ΔH ou H, ou entalpia padrão de formação, como sendo igual a zero, para se ter um referencial. Mas para isso, selecionou-se que só seriam zero aquelas substâncias que fossem simples, ou seja, formado por apenas um único tipo de átomo, e também no estado alotrópico chamado de mais estável, que é sempre o mais comum. Por exemplo, o gás oxigênio. Entre o gás oxigênio e o ozônio, ambos são simples, o oxigênio é mais estável. Entre o grafite e o diamante, que são os mais comuns, o grafite é mais estável e mais comum. O ferro metálico também é uma substância simples no estado alotrópico mais comum. O gás hidrogênio, só existe ele no caso, tá? Então, se você tiver apenas um tipo de elemento no estado alotrópico mais estável ou comum, essa entalpia se torna igual a zero. Assim, como se estabeleceu que as entalpias de algumas substâncias seriam iguais a zero, o que a gente pode fazer é calcular a entalpia de qualquer reação através de cálculos muito simples. Por quê? A partir do momento que nós referenciamos alguém igual a zero, todo o restante acaba sendo mais fácil. Em termos práticos, para a gente não ficar enrolando muito e trabalhando em cima de muita teoria, o que a gente vai fazer é que a entalpia padrão, que vai ser um dado fornecido para vocês, ela é definida como a entalpia necessária para formar um mol de substância a partir das substâncias no estado padrão. Na prática, o que nós vamos ter é que determinados reagentes se tornam produtos, e aí para você calcular qual é o ΔH dessa reação química, tudo que você tem que fazer é somar todas as entalpias padrões de formação dos produtos e subtrair de todas as entalpias padrão de formação de todos os reagentes. Portanto, o produto menos reagente vai ser facilmente calculado. Um exemplo mais prático para vocês é a reação, então, de combustão do metano, formando gás carbônico e água. Como nós podemos, então, calcular qual será a entalpia dessa reação? Muito bem. Para que eu consiga calcular qual é a variação de calor dessa reação, basta que eu pegue os valores tabelados de entalpia de formação e subtraia os produtos menos os reagentes. Portanto, nós temos, então, a entalpia padrão de formação do gás carbônico, mais a entalpia de formação da água, todos os meus produtos. Cuidado, entalpia depende de quantidade de matéria, portanto eu preciso aqui dobrar a entalpia porque foram formadas duas águas. E aí eu venho aqui menos todos os reagentes, ou seja, menos a entalpia padrão de formação do gás metano e o gás oxigênio. Lembrando que nós temos que contabilizar a quantidade de matéria. Colocando-se então todos os valores aqui, nós temos a entalpia de padrão de formação do gás carbônico menos 394, mais duas vezes a entalpia padrão da água, menos 286, menos, abre o parênteses, a entalpia padrão do metano, menos 75, e por fim a entalpia padrão do oxigênio, como é uma substância simples em estado alotrópico mais comum, é igual a zero, portanto isso daqui não nos importa para o cálculo. Somando-se tudo isso, então, nós temos um ΔH igual a 891
a unidade de quilojoules por mol, portanto isso daqui dá quilojoules a cada mol do reagente principal, que é o metano. Ou seja, gente, para ver a combustão do gás metano, libera-se a cada mol de gás metano 891 kJ por mol. Opa, esse valor dá negativo, ou seja, essa reação é exotérmica. Lembrando que toda reação de combustão, ou seja, reação envolvendo fogo, sempre tem que ser exotérmica. Fica como dica para vocês, se houver qualquer queima e vocês não obtiverem um valor negativo, é porque houve algum erro. Um exercício simples, então, as entalpias padrão de formação das substâncias que participam na combustão do sulfeto de hidrogênio estão apresentadas aqui. E ele pergunta, então, qual é o valor da entalpia de combustão do sulfeto de hidrogênio em quilojoules por mol. Tá bom? Vamos lá. Ele quer a combustão do sulfeto de hidrogênio. Sulfeto de hidrogênio é o H2S. Se a combustão é queima, ou seja, sempre vai envolver o gás oxigênio. Vai formar então os produtos que ele diz aqui pra gente, ele já até indicou, já dá a dica pra gente no que forma, o SO2 e além disso, a molécula de água. Para fazer o balanceamento então, um enxofre, dois hidrogênios, e aí aqui a gente acaba tendo 2 oxigênios, 1, 2, 3. Para arrumar isso daqui, eu posso colocar aqui 3 meios de O2, não tem importância colocar númerozinho quebrado mais essa parte, e aí a gente consegue balancear adequadamente essa reação para o oxigênio, tá? 2 vezes 3, 6, dividido por 2, 3. 1, 2, 3, tudo balanceadinho. As entalpias, então, desse daqui é menos 20. Ele não forneceu o oxigênio. Sempre que não fornecer, uma dica para vocês, é igual a zero, tá? De qualquer forma, é uma substância simples. O SO2, menos 296. E, por fim, a água, menos 286. A entalpia, então, dessa reação química fica sendo a somatória de todos os produtos menos todos os reagentes. Então, nós temos entalpia padrão de formação do SO2 mais entalpia padrão de formação da água menos a entalpia padrão de formação do H2S mais a entalpia padrão de formação do oxigênio. Lembrando que tem que multiplicar aqui por 3 meios. De qualquer forma, esse valor aqui, como é igual a zero, ele não contribui em nada. Portanto, ΔH, colocando os valores aqui, nós temos então o valor final de ΔH igual a menos 562 kJ a cada mol. Portanto, temos aí o gabaritinho como sendo o item A. Beleza, galera? Valeu!